Salve, salve, colegas! Vamos lá. Vamos em frente. Dado pessoal, vimos que é um dado pessoal. Nós temos uma categoria especial de dado pessoal, que é o chamado dado sensível. E por ser um dado sensível, esse dado ele merece uma proteção um pouco mais densa. Por enquanto, como nós estamos aqui na fase de conceitos básicos, vamos apenas entender o que é um dado pessoal sensível para depois vermos como se dará o tratamento desse dado pessoal sensível nos casos concretos aplicáveis ao direito do trabalho. Neste momento, veremos apenas o que é um dado sensível. Se você pegar o artigo 5º da LGPD, como vocês já leram aí, os senhores vão notar que ele é um glossário, repito, vários conceitos sobre determinados institutos. Mas reparem que o inciso 2 ele não conceitua dado pessoal sensível. Ele não conceitua, ele apenas cita exemplos. Em nenhum momento a LGPD conceitua dado pessoal sensível. Apenas menciona alguns casos em rol exemplificativo. E por que eu digo que esse rol é exemplificativo? Os senhores já vão entender. Então, o que é um dado? Os exemplos que a lei menciona é um dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então é importante essa parte final, quando vinculado a alguém, porque nós teremos situações em que esses dados, embora em poder do controlador, não estão vinculados a uma pessoa natural. Estão desvinculados dela em um banco de dados solto. Como, por exemplo, na empresa nós temos 500 evangélicos. Tá, eu tenho lá esse banco de dados. Veja, isso é um dado pessoal sensível? Não, porque eu não estou vinculando a nenhuma pessoa natural. Eu lá vou saber quem são esses evangélicos? Então é preciso que o dado pessoal sensível esteja vinculado a uma determinada pessoa para que mereça essa alcunha de dado pessoal sensível e a devida proteção de acordo com o inciso 2. Então tá aí. Qual é o traço comum no dado pessoal sensível, pessoal? É a possibilidade de tratamento discriminatório, né? E se nós formos visualizar outros exemplos para incluir nesse rol, tem que ser dado com potencial discriminatório. E por que eu digo que esse rol é exemplificativo? Por óbvio, porque o legislador não consegue prever, nem no presente, quanto menos no futuro, quais são os tipos de dados que poderão render ensejo a um tratamento discriminatório por parte do empregador. Então, só para mencionar, você perguntar para o candidato ao emprego a sua opinião política. Não tem sentido como regra, salvo se for uma organização ou empresa de tendência, né? Aí sim, sua orientação sexual, mas são hipóteses excepcionalíssimas e nós veremos isso aí adiante. Aqui, por enquanto, o que é um dado pessoal sensível? Dados que podem causar um tratamento discriminatório, tá? Para seguir a linha dos exemplos do inciso 2. Tá? Não me parece ser possível você dizer que um dado pessoal sensível você colocar nessa lista sem que ele tenha um potencial discriminatório. Tá? Então tá aí, a lei não conceitua o dado sensível. E o rol é exemplificativo ou taxativo? O que vai no futuro permitir com que alguém segregue ou discrimine ou classifique as pessoas? Não sei, só Deus sabe.
Então, por isso que o rol tem que ser aberto, porque no futuro vão surgir outras possibilidades de discriminação, né? A partir de dados que nós nem sabemos que ainda existem, né? Tratamento genético, biometria, veremos, tudo isso aí é dado sensível, né? Na expressão da doutrina, o empregado de cristal, aquele empregado em que o empregador sabe tudo sobre ele, né? Imagina, é tanto poder sobre uma pessoa, você sabe tudo sobre essa pessoa, inclusive o seu dado biométrico. Você pode ir lá no caixa eletrônico e sacar dinheiro, porque ali é biometria, né? Caixa eletrônico hoje é biometria, imagine isso. Isso no poder de pessoas que querem causar o mal. Complicado, tá? Então isso é o dado pessoal sensível. 3. Dado anonimizado, que vem, por óbvio, de anônimo. O que é um dado anonimizado? É aquele dado, amigos, que ele está totalmente e irreversivelmente desvinculado, desconectado de uma pessoa natural, né? Você desconecta, tira o nexo do dado com a pessoa natural. Por exemplo, olhos verdes é um dado. É um dado. De quem? Não sei, é um dado anônimo, né? Dados anonimizados não estão sob proteção da LGPD. Ok? Quem diz isso é o artigo 12, que eu fiz questão de colocar aí embaixo do inciso 3. Então, isso é importante, e aí vai depender realmente do pessoal de TI, para muitas vezes a empresa quer trabalhar com dados estatísticos e é importante que ela tenha armazenado esses dados e ela não está importando de quem são os dados, mas ela quer ter esses dados. O que ela pode fazer? Ela pode anonimizar os dados. É aquele exemplo que eu falei, saber quantas mulheres trabalham na empresa, o dado gênero, né? Enfim, dados estatísticos, qualquer estatística que a empresa quiser guardar. O dado anonimizado é o dado relativo a titular que não possa ser identificado. Agora, cuidado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. E esse inciso 3 ele deve ser lido em conjunto com o caput do inciso 12, que está aí. Os dados anonimizados, ou seja, passaram por um processo de anonimização, não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, ou seja, para os fins de proteção, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, porque a tecnologia de informação ela pode reverter esses dados mediante cruzamentos, utilizando exclusivamente meios próprios ou quando com esforços razoáveis puder ser revertido. Então, se houver, de acordo com a técnica atual, possibilidade de reversão, amigos, aí o dado não é anonimizado. Aí ele tem que ser protegido pela LGPD. A pedra de toque é a possibilidade de reversão. Vejam que a prova pericial aqui será imprescindível, né? Imagina que o empregado ajuiza uma ação trabalhista dizendo, olha, meus dados estão armazenados, e vem o empregador e fala, não, mas espera aí, os dados estão anonimizados. Aí vem o empregado e fala, não estão não, esses dados podem ser revertidos de acordo com a técnica. Só a perícia vai poder dizer isso. Se esses meios técnicos disponíveis no momento do tratamento podem ou não ensejar aí a reversão da anonimização, tá? Então, esse é um dado anonimizado, é aquele dado de um titular que não pode ser identificado. E o que é o processo de anonimização? É a desvinculação do dado à pessoa natural, muito simples, certo? Então, a leitura conjunta do inciso 3 com o caput do inciso 12. E aí os parágrafos, né, vão tratar aí de algo até mais técnico do ponto de vista da tecnologia da informação, dizendo, por exemplo, parágrafo 1º, a determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo, tempo necessário para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios.
Parágrafo 2º. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural ser identificada, né? Isso está muito relacionado com as decisões automatizadas, que traçam perfis de comportamento. Nós já falamos das decisões automatizadas, da possibilidade da sua revisão, inclusive humana, que embora tenha sido vetada, me parece encontrar respaldo jurídico no ordenamento, né? Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos e técnicas utilizadas em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho de Proteção de Dados, certo? Pouco importa aí para nós esse parágrafo 3º. Vamos prosseguir então. Aqui um desenho, né, que me representa a anonimização, né? Você tem uma pessoa e você vai tirando dela pedacinhos de dados até que você não consegue mais identificá-la, né? Como se fosse uma desestruturação da pessoa, tá? Um outro aqui, gosto sempre de imagens, né? Imagem é um negócio que sempre impacta, olha aí, ó. Você vai tirando dados, isso é como se você estivesse anonimizando. Pega cada pedacinho desse e vai colocando em um banco de dados diferentes, apaga determinados dados, você elimina dados que possam, se você juntar tudo isso aqui de novo, identificar a pessoa, né? Agora, se puder juntar e identificar, não foi anonimizado, tá bom? Veja aqui, olha, um exemplo. A nossa querida Gisele Cauer, que faz esses desenhos bem interessantes, e ela aí, olha, ela fez um desenho do processo de anonimização. Veja aqui o dado coletado antes da anonimização do lado esquerdo, pessoal. Nome, Gisele Cauer, gênero feminino, nacionalidade brasileira, profissão advogado, OAB São Paulo, 430-653. Bom, esses são os dados coletados, certo? Para você anonimizar, o que você vai fazer? Veja aqui, são dois processos. Primeiro, você vai separar os dados, né? O gênero feminino, você vai pôr em um banco de dados. Nacionalidade em outro banco de dados, profissão em outro banco de dados, tá? E você elimina os dados que têm o potencial de identificar aquela pessoa caso todos os dados que foram separados se juntem novamente, né? Então, por exemplo, vou apagar aqui o nome e a OAB. Excluir permanentemente aquele dado. Agora, os dados que eu tenho armazenados. Feminino, brasileiro e advogado. Quem é? Não sei, né? Agora, não, na empresa só tem uma advogada. Aí dá para identificar. Então, por isso que a análise do caso concreto também será importante. Ok? Agora, veja, por exemplo, a OAB. A OAB tem um banco de dados enorme de advogados, né? Ela, obviamente, tem que se adequar à LGPD. Mas ela resolve ela quer ficar com os dados dos advogados falecidos armazenados. O que ela pode fazer? Ela pode anonimizar, ela quer para fins estatísticos. Quantos advogados morreram nesse ano? Se for para fins só estatísticos, ela vai anonimizar. E pronto, e exclui o nome e acabou. Você às vezes não consegue quem é, sei lá, advogado... exclui o endereço, você tem lá gênero masculino, nacionalidade brasileiro e profissão advogado. Pronto, eu tenho esse dado, né? Mas eu não consigo identificar de quem é, porque eu excluí parte dos dados permanentemente que, mesmo se eu juntar os que ficaram, eu não consigo identificar a pessoa. Isso é anonimização, tá? Aí quando fala aqui, olha, na parte inferior, ou desassociação através de meios técnicos razoáveis. E o que é desassociar? É essa desintegração. Qual o meio técnico? Por exemplo, separar bancos de dados, cada um com uma senha diferente, com acesso muito restrito. Isso é proteção de dados, né? Mas isso realmente vai depender da TI, pessoal. Vai depender da TI. Essa foi, então, a nossa anonimização.
O que não se confunde com a chamada pseudonimização. Repita aí, pseudonimização. É difícil falar, né? Bom, pseudonimização, que é uma anonimização pseuda, né? Não chega a ser uma anonimização. Não está nos conceitos básicos do artigo 5º, tá bom, essa pseudonimização, mas está no artigo 13, parágrafo 4º, que menciona a pseudonimização como tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, porque, mais uma vez, você vai separar em banco de dados, você pega só aquele dado isoladamente, ou 2 dados isoladamente, você não consegue identificar a pessoa, mas se você for cruzando os dados, uma hora você identifica. Então, é a perda da possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Se não, pelo uso de informação adicional, mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Lembra aquele desenho anterior? Não houve a exclusão definitiva do nome e do número da OAB? Aqui na pseudonimização você não exclui nada, você só separa, né? Você só separa e você tem um dado que é essencial, que a hora que juntar com os outros, identifica na hora. Isso é pseudonimização. Aí a LGPD protege. Mas, embora se aplique a LGPD, a pseudonimização, pessoal, é uma das formas que o empregador pode usar para armazenar os dados. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui no direito do trabalho, envolvendo Covid, né? Um determinado empregado ajuiza uma ação dizendo que foi contaminado no local de trabalho. E quer indenização por isso. E a empresa tem um banco de dados lá, mostrando que nenhum empregado dela teve Covid. Bom, mas é um dado que ela tem que armazenar em algum lugar. Aí vai ter lá, é um dado de saúde, sensível, né? Tem lá, Rafael Miziara, não teve Covid, meus dados estão ali, né? O que a empresa pode fazer? Ela pode guardar apenas as estatísticas relacionadas ao Covid e em um outro banco de dados colocar o nome da pessoa. Ou então só uma pessoa teve Covid. Aí ela falou, olha, não tem como, é só uma pessoa que teve Covid lá e nem tinha contato com ele. Né? Mas veja, onde está armazenado lá? Você está armazenando um dado do empregado João e lá está falando que ele tem Covid? Isso é perigosíssimo. Expor o dado de saúde do empregado. O que a empresa pode fazer? A pseudonimização. Vai guardar em um banco de dados, João, CPF, endereço e tal, em outro banco de dados, com senha, com acesso mais difícil, os dados sensíveis, né? Outros dados necessários, claro, e não de forma oculta, o tratamento não pode se dar de forma oculta, ou seja, sem o empregado saber. Mas caso esses dados aqui vazem, não vai estar lá o dado de saúde, que é um dado sensível. Isso, por óbvio, diminui o grau de culpa da empresa, diminui o dano sofrido pelo empregado, porque a empresa tomou esses cuidados de pseudonimização, né? E aí veja o que a GDPR fala sobre o conceito de pseudonimização. É o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de poder ser atribuídos a um titular de dados específicos sem recorrer a informações suplementares, desde que essas informações sejam mantidas separadamente e sujeitas a medidas técnicas e organizativas para assegurar que os dados pessoais não possam ser atribuídos a uma pessoa singular, identificada ou identificável, né? Ou seja, aquela informação adicional mantida separadamente, que é crucial para identificar a pessoa, ela está separada. Aí você está fazendo a pseudonimização. E por que não é a anonimização? Porque você não apagou aquele dado essencial. Aí seria, porque aí seria irreversível, né? Então, amigos, são formas que a empresa tem de proteger dados, né? De proteger dados. Ela pode adotar essas medidas técnicas
que só o pessoal da informática nos salvará nesse ponto, tá bom? Tá aí mais uma vez um desenho da nossa Gisele, agora da pseudonimização, né? Veja que não há a eliminação de dados. Vejam com cuidado aí esse desenho. Então, do lado direito, do lado esquerdo, acima, aqueles nomes, né, antes da pseudonimização, tá? E aí vamos pegar cada um dos dados e manter em bancos de dados separados. São o nome, CPF, RG, serão mantidos separadamente por meio de medidas técnicas, né? Aí, banco de dados 1, gênero, nacionalidade, profissão, identificador. Vou criar um identificador. Banco de dados 2, vai ter só o identificador e o nome. Então, veja o banco de dados 1. Eu consigo saber quem é? Num local onde tem vários advogados? Não consigo. Ser o gênero, a nacionalidade e a profissão. A quem é? Aí eu tenho que cruzar com o banco de dados 2. Eu vou pegar o identificador, vou lá no banco de dados 2, vejo quem é o identificador e vejo. Aí a Gisele. Aí eu cruzei, ou seja, era reversível. Foi uma pseudonimização. Mas é uma forma de proteção de dados, né? Muito eficaz, muita gente usa. Tá bom? Maravilha, pessoal. Artigo 5º ainda, mais conceitos. Banco de dados. Conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. O titular é a pessoa natural, a quem se refere os dados que são objeto de tratamento. E agora, amigos, uma parte muito importante. Nós falaremos quem é o controlador, quem é o operador dos dados e quem é o chamado encarregado, que no direito europeu é conhecido como DPO, o Data Protection Officer. É o encarregado da proteção de dados daquele controlador. Controlador nós já sabemos quem é. Para o direito do trabalho será o empregador, o controlador dos dados. Tá? Inciso 7. E não só o empregador, tá? Pode ser, por exemplo, a empresa prestadora de serviços. Imagine só. Eu tenho uma empresa prestadora de serviços de vigilância, tá? E aí eu venci aí uma licitação com um condomínio. Tá lá, estou prestando serviço para o condomínio, tá? Quem é o empregador? Eu, empresa de segurança, tá? Sou o controlador. Só que se eu compartilho dados dos meus empregados com o condomínio também passa a ser controlador. Também passa a ser controlador. Porque eu, empregador, compartilhei os dados com o condomínio. E os dados vazam pelo condomínio. Quem será o responsável? Nós veremos. Mas pode ser também o controlador alguém que não é o empregador, né? É controlador, tem que cumprir a LGPD. Mas a responsabilidade principal nós veremos é do empregador. 7. Operador. Nós não lemos o conceito do controlador, né? Inciso 6. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões, e por isso é o controlador, é quem tem o domínio do fato, referentes ao tratamento de dados pessoais. 7. Operador. Não é o DPO o operador. DPO é o encarregado. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento em nome do controlador. Cuidado aqui para não confundir. O controlador, pessoal, é quem detém os dados. Detém os dados. Mas veja, o empregador, o controlador, ele vai focar na atividade fim dele, vai focar na atividade que dá mais valor. Imagine aí, eu sou uma padaria, uma rede de padarias, tem 20 padarias. Eu faço pão, né? Eu faço suco de laranja, eu faço pão de queijo. Eu não tenho know-how para tratar dados. Eu não tenho profissional de TI, é tudo terceirizado. O que eu vou fazer?
Bom, eu vou contratar um operador. Eu vou contratar um operador para que em meu nome esse operador realize o tratamento. Aí geralmente, pessoal, é uma empresa de tecnologia de informação, uma empresa de processamento de dados, né? E aí veja o custo que isso vai ter para as empresas. Por isso que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela poderá estabelecer obrigações diferentes a depender do porte da empresa. Mas a Autoridade Nacional ainda não começou a atuar, embora já vigente os artigos a ela relacionados. Mas fato é que a empresa terá que ter alguém para tratar os dados, a não ser que ela queira. Ela pode tratar os dados. Eu, dono da padaria, não, pode deixar que eu vou tratar. Possivelmente vai dar problema depois, porque você não tem know-how nisso, né? É meio difícil você ficar controlando esses dados. Então, a recomendação é, se há condições de contratar, que contrate um operador. Que vai realizar o tratamento, que vai armazenar, que vai apagar, que vai fazer tudo, né? Vai ter que contratar alguém. Mas se o controlador quiser, além de controlador, ele mesmo operar, paciência, é um ônus e um risco que ele vai ter. E agora, o encarregado. O encarregado, eu vou começar com um conceito, com algo negativo. Ele não trata dados. Repito, DPO não trata dados. Está até em vermelho aí, ó. Porque ele não é agente de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? Controlador e operador. Controlador e operador. Eu até coloquei aqui, ó. Esses são os agentes de tratamento. É o controlador que toma decisão referente ao tratamento de dados pessoais. É ele que manda, né? Os dados são dele, que ele coletou, que ele armazenou. E ele fala para o operador, apague, não apague, compartilhe, não compartilhe. É o controlador que manda. E o operador, ele vai executar aquilo que o controlador determinar. Né? Porque ele realiza o tratamento em nome do controlador, como se fosse um preposto. Né? Vai cumprir ordens. Tá bom? Esses são os agentes de tratamento, que não inclui o DPO. Não inclui o DPO. Certo? Então deixa eu voltar aqui. Ó, por quê? Quem está dizendo isso é a própria lei. Quem são os agentes de tratamento? Controlador e operador. Essas nomenclaturas são importantes, pessoal, porque nós vamos ter vários pontos relacionados ao direito do trabalho envolvendo o DPO. Tá? Então você tem que saber quem é. Separar bem as figuras. Tá aí, ó, encarregado. Ou DPO para a Europa, né? É a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados, que é o empregado, o consumidor, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele é como se fosse um ombudsman, né? Ele é o meio de campo, é ele que faz o meio de campo. É ele que recebe as queixas. É ele que vai ser contatado caso o empregado queira pagar um dado. É ele que vai dar treinamentos para a equipe, se for o caso. O DPO, amigos, é uma figura obrigatória dentro dos controladores ou fora. Ele pode terceirizar, nós veremos. Neste momento, eu preciso que vocês apenas vislumbrem quem é quem aqui nessa relação. Quais são as atribuições de cada um, nós veremos ainda. O que eu quero que você saiba é que o controlador, que o empregador é um controlador, que ele possivelmente vai ter um operador contratado, pessoa física ou jurídica. Pessoa física ou jurídica, tá aqui no inciso. Pessoa natural, é melhor que pessoa física, né? O legislador andou bem aqui. Inciso 7, que é uma pessoa natural ou jurídica, que em nome do controlador realizará o tratamento dos dados. Tá? E por fim, esse encarregado, que também é uma pessoa indicada aí pelo operador, ou
pelo controlador e pelo operador para ser o meio de campo, para receber aí essas informações e várias outras atribuições que nós veremos. Vejam aqui uma estrutura de um desenho, né? Nós temos aqui o DPO em vermelho, o controlador. Aí veja, o controlador não tem tempo, pessoal, para ficar respondendo e-mail de empregado. Eu quero que apague meu dado. O dado está errado. Ele não tem tempo. Então quem vai fazer isso? É o DPO. Ou então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quer fiscalizar o controlador. Alguma coisa está errada. Vai falar com quem? Vai falar com o DPO. Então é um meio de campo, é um intermediador. Né? Depois nós veremos mais atribuições do DPO. Já, rapidinho. E aqui no outro slide eu fiz um outro desenho para dizer que o encarregado é indicado pelo controlador e pelo operador. Né? Então tá aí, pelos agentes de tratamento. E esse encarregado não é agente de tratamento. Perfeito, pessoal? Então a gente vai começar a falar agora, no próximo bloco, vamos encerrar nesse desenho aqui e a gente volta já. Até mais.